Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui na nossa aula 7 do curso Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, baseado no livro do Edgar Morin. Bom, chegamos então no nosso 7º e penúltimo encontro, em que vamos falar do 7º saber, destinado aí à educação do futuro, que seria então a ética do gênero humano. Então, vamos relembrar que Edgar Morin escreve este livro sobre um convite da Unesco para que ele pudesse descrever os passos para uma educação do próximo milênio, uma educação do futuro. E aí ele reúne o conhecimento dele em 7 saberes que vão então orientar uma educação do futuro, uma educação do próximo milênio. Então, seriam passos em que ele vai auxiliar a uma revolução na educação, a educação modificada e, consequentemente, inovadora. Então, são 7 capítulos do livro, chegamos ao último capítulo do livro, né, justamente trazendo a questão do 7º e último saber. Na próxima aula faremos uma breve revisão do que já vimos. E hoje, então, adentraremos nesse 7º saber trazido pelo Edgar Morin, sobre essa ética do gênero humano. O que é que seria isso? E qual a sua relação com a educação? Bom, então, inicialmente vamos ver a questão da concepção complexa do gênero humano. Nós temos a ideia do gênero humano, da condição humana, como sendo algo relacionado à complexidade, como vimos nas aulas anteriores, especificamente na aula 3, tivemos ali um estudo sobre a educação relacionada à condição humana, o que é que traz esse aspecto de complexidade ao humano, que o Edgar Morin cita como homocomplexos. Vimos a questão dos circuitos, indivíduo, sociedade, espécie, razão, afeto, pulsão. Então, ele traz aí menção sobre essas relações triádicas para explicar a condição humana, justamente para trazer informações sobre o funcionamento do homem, tanto como ser biológico como ser social. E aí ele expõe essa questão da tríade novamente no capítulo 7, retomando a ideia de indivíduo, sociedade e espécie. Vimos que, segundo Edgar Morin, o indivíduo e a sociedade vivem para a espécie, assim como a espécie vive para a sociedade. Percebemos que todos esses pilares, esses 3 pilares, estão incluídos uns com os outros, em que a sociedade é formada pelo conjunto de indivíduos e os indivíduos são gerados a partir da propagação da espécie, do Homo sapiens. Então, existe essa conexão entre depender da continuação da espécie e precisa de vários indivíduos para formar uma sociedade. Então, espécie geraria novos indivíduos, que geraria sociedades. Então, é sobre isso que precisamos ter consciência quando entendemos o gênero humano. Essa relação triádica existente entre indivíduo, sociedade e espécie. São pontos que estão interconectados uns com os outros concomitantemente. E aí, concepção complexa do gênero humano envolve entender cada um desses pontos. Ele traz a ideia também da ética humana, já que esse 7º saber seria relacionado à ética do gênero humano. Então, o que seria a ética humana? E aí eu trouxe um trecho do Edgar Morin, que ele vai falar que deve ser considerada como ética da cadeia de 3 termos: indivíduo, sociedade e espécie. Então, deve ser considerada como a ética da cadeia de 3 termos: indivíduo, sociedade e espécie. O que isso quer dizer? Quer dizer que entender a ética humana é entender a ética da união
do indivíduo, sociedade e espécie. A ética humana, que vamos ver nos próximos slides, que ele também chama de antropoética, é justamente um resultado da ética do indivíduo, da sociedade, da espécie em conjunto. Então, para entendermos, precisaríamos assumir a condição humana, alcançar a humanidade, assumir o destino humano. Então, trazemos aqui referências das aulas anteriores. É necessário assumir a condição humana. Então, precisamos entender inicialmente o que é a condição humana. Já explicamos nas aulas anteriores. Alcançar a humanidade. E aí a gente retoma a ideia de que não existe humanidade apenas com aquilo que se refere à natureza humana, mas alcançar a humanidade no que se refere também a produzir o sentimento de benevolência, compaixão, piedade para com o outro. Então, entender a ética humana é alcançar isso. E assumir o destino humano, justamente entender que vivemos em um ambiente de incertezas, incertezas no futuro, incerteza histórica, incertezas do conhecimento. Então, o destino humano está ligado a essas incertezas. Então, ter conhecimento sobre esses pontos está relacionado aí com o entendimento da ética humana. E aí eu trouxe alguns tópicos que o Edgar Morin menciona nesse capítulo 7, quando vai explicar sobre a ética humana. Então, ele afirma que a ética humana está relacionada com trabalhar para a humanização da humanidade. A ética humana se relaciona com o efetuar a dupla pilotagem do planeta, que seria obedecer à vida, guiar a vida, alcançar a unidade planetária na diversidade, respeitar no outro ao mesmo tempo a diferença e a identidade quanto a si mesmo, desenvolver a ética da solidariedade, da compreensão, ensinar a ética do gênero humano. Então, a ética humana é justamente a conduta de ser humano. Como seria isso? E aí envolve, segundo Edgar Morin, entre gerar humanidade, solidariedade, respeitar as diferenças, as diversidades, estar incluído nesta era planetária, respeitando as unidades e diversidades, desenvolver a compreensão, e aí, com esses requisitos, conseguimos ensinar a ética do gênero humano, que é justamente esse conjunto de todos esses pontos descritos acima. O Edgar Morin também traz como importante no ensinar essa característica humana, essa ética humana, trazer a ideia de democracia. Então, ele retoma aí o circuito indivíduo-sociedade, então a relação dos indivíduos com a sociedade, a relação de um indivíduo com o outro dentro da sociedade, e traz a ideia de democracia, que seria então, segundo o dicionário, como eu deixei aqui, uma forma de governo em que o povo elege livremente seus representantes e exerce a soberania do Estado mediante um sistema partidário pluralista, com liberdade de imprensa, de manifestação, de associação e de organização política e respeito aos direitos civis e individuais do cidadão. Então, na democracia, a gente percebe um circuito indivíduo-sociedade respeitoso, em que todos os indivíduos têm a liberdade de opinião, de imprensa, incluindo a opinião pública, mas que também devem respeito aos direitos civis e individuais uns dos outros. Então, na democracia, existe aí um exemplo muito importante do circuito indivíduo-sociedade em que é necessário que haja a questão do respeito e da tolerância com os outros, com a opinião dos outros. E ele traz, quando fala sobre democracia, uma retomada histórica aí em que ele cita a questão das sociedades autoritárias. E aí eu trouxe uma relação entre sociedades autoritárias e sociedades democráticas. Nas sociedades autoritárias, nós temos sujeitos. E nas sociedades democráticas, nós temos cidadãos. Então, perceba a diferença.
Nas sociedades com democracia, todos são iguais. A ideia de cidadão é justamente a que passa para nós a ideia de uma pessoa que exerce sobre o seu ambiente direitos e deveres. E aí vemos a questão da igualdade e da liberdade. Então, nas sociedades democráticas, nós temos cidadãos, seres que devem ser vistos de maneira igual. Na sociedade autoritária, nós não vemos isso, nós vemos sujeitos. Então, nós vemos indivíduos que estão no poder, pessoas que obedecem esse poder. Nós vemos indivíduos privilegiados e indivíduos que são escanteados. Então, nas sociedades totalitárias, autoritárias, aristocratas, nós vemos sempre a questão dos maiores sendo a minoria, esses maiores no poder, reinando, governando sobre a maioria que seriam os menores, os que não teriam esse poder diante da sociedade. Então, ensinar a democracia é importante para entender o gênero humano. Relembrar que perpassamos aí por sociedades autoritárias, mas que hoje vemos um mundo com várias democracias que vamos ter a ideia, segundo Edgar Morin, que não estão acabadas, elas são inacabadas. As democracias estão em constantes atualizações, progressos. Existem locais que não têm democracia ainda, ou que não é de fato uma democracia. Então, ensinar a democracia justamente para enfrentar essa problemática que vivemos, de que ainda existe ameaças à democracia. Então, é importante ensinar isso para que possamos achar meios de lutar por ela. É sobre isso, o Edgar Morin traz a questão da democracia e da complexidade. Ele afirma a ideia da pluralidade, da diversidade, do antagonismo. Então, na democracia, nós temos um ambiente complexo porque somos conjuntos de indivíduos vivendo em sociedade, cada qual com suas particularidades, com seus dogmas, com suas ideias, com seus preceitos. Então, somos seres plurais, diversos e antagônicos. É comum e faz a democracia ser democracia existir antagonismos, existir opiniões políticas diferentes, opiniões econômicas diferentes, existir esse conflito de ideias. É isso que faz uma democracia ser democracia. É justamente haver essa diversidade que também é antagônica. E aí eu trouxe um trecho aqui do Edgar Morin, que ele fala sobre a democracia. E aí vamos ver que, para ele, a democracia é um sistema complexo de organização e de civilização políticas que nutre e se nutre da autonomia de espírito dos indivíduos. Então, na democracia existe essa capacidade autonômica dos indivíduos que compõem a sociedade. Esse poder de cada um ter a responsabilidade sobre si, da sua liberdade de opinião, de expressão, do seu civismo, que seriam então essas características voltadas à sociedade, que nutre e se nutre do ideal, liberdade, igualdade, fraternidade, o qual comporta uma conflituosidade criadora entre estes três termos inseparáveis. Então, a democracia é nutrida por esses três termos, liberdade, igualdade e fraternidade, sendo que entre si eles mantêm aí uma relação inseparável. É importante que exista essa questão, essa associação em uma sociedade democrática, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Isso vai se relacionar com os poderes, legislativo, judiciário. Então, é importante porque o que rege a democracia fundamenta-se nesses três termos. E aí, de onde vieram os termos? Esses termos vieram da Revolução Francesa.
Então, eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar a queda da Bastilha, justamente o que marca o início da Revolução Francesa, que foi justamente um momento histórico em que surgiu essas discussões sobre a democracia, sobre a liberdade de expressão, sobre a autonomia nos indivíduos, sobre desviar o poder autoritário para algo voltado aí à liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a democracia tem em suas raízes uma complexidade muito ligada a esses três termos que surgiram aí há muito tempo, desde a Revolução Francesa, e permanecem até hoje nas nossas democracias atuais. E a dialógica democrática, a dialógica da democracia. O Edgar Morin fala que a democracia ainda não está generalizada em todo o planeta, que tanto comporta ditaduras e resíduos de totalitarismo do século XX, quanto germes de novos totalitarismos. Continuará ameaçada no século XXI. Além disso, as democracias existentes não estão concluídas, mas incompletas ou inacabadas. Então, é justamente a ideia de que falamos um pouco anteriormente. As democracias não surgiram de maneira igualitária nas diversas partes do mundo. Cada nação, cada local teve o seu momento. Essas democracias, mesmo partindo de um conceito semelhante, dessa ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, são diferentes entre si. Algumas democracias trazem resquícios totalitários das épocas antigas e outras, segundo Edgar Morin, já têm características totalitárias atuais, então dos novos poderes. E ele expõe isso como sendo algo que existe no século XX e provavelmente continuará existindo no século XXI, que é justamente o século que estamos. E, de fato, estamos num período em que as democracias continuam sendo ameaçadas. Ele conclui o pensamento dele afirmando que as democracias não são inacabadas e nem completas, elas estão sempre em construção, sempre há algo novo para ser aprendido. Não há uma democracia concluída, há sempre algo para ser evoluído. E aí ele traz uma questão ligada à democracia como a despolitização. E isso marcando aí uma regressão democrática. Então, Edgar Morin, quando escreveu o livro no século XX, trouxe aí algumas ideias e pensamentos que também analisamos no século XXI, que é a questão da despolitização. Quando vemos as democracias gerando aí, nesses ambientes democráticos, uma perca da opinião política, em especial. Então, é muito comum que muitas pessoas se deixem levar por ideologias, por intelectuais extremistas, e aí percam a sua capacidade crítica, principalmente referente à política. E aí é muito comum que exista isso, essa regressão democrática, de pessoas que não têm mais uma opinião política crítica, que consegue ver de forma mais ampla, e não só ver, por exemplo, candidatos a eleições para uma presidência, mas ir mais a fundo, ver o contexto que está inserido, ver quais são o plano de governo de determinado candidato. Então, há nas democracias do século XX, havia e permanece no século XXI, essa despolitização, essa perca da participação política das pessoas que habitam aí nas democracias, e aí trazendo uma regressão nesse modelo democrático. E aí, quanto a isso, ele fala então do futuro da democracia. Ele menciona que a enorme máquina não produz apenas conhecimento e elucidação, mas produz também ignorância e cegueira. Os avanços disciplinares das ciências não trouxeram apenas as vantagens da divisão do trabalho, trouxeram também os inconvenientes da hiperespecialização,
parcelamento e da fragmentação do saber. Então, com isso, Edgar Morin critica o extremo avanço tecnológico, científico, como sendo algo importante, claro, mas que com ele, ao mesmo tempo que surgiu esses avanços, também surgiu a ignorância e a cegueira. Como vimos nas aulas anteriores, esse processo de evolução traz muito também a redução, as hiperespecializações. Cada vez mais focos em áreas muito específicas que acabam esquecendo de analisar o contexto. Então, é muito comum que ciências sejam cada vez mais divididas, hiperespecializadas, e aí se perca o conhecimento amplo e crítico. Então, isso nos leva à ignorância e à cegueira sobre determinada área. Passamos a enxergar e dar atenção apenas para a nossa especialização. O nosso saber se fragmenta, mas junto a isso vem também essa perca de percepção global das outras coisas, incluindo a percepção sobre a nossa democracia, sobre a política, sobre as condições sociais. Então, perdemos aí essa capacidade de enxergar com criticidade as situações em que estamos inseridos. Então, com esses avanços e essa hiperespecialização, o nosso saber se fragmentou. E aí, com esse fragmento, tivemos diferentes impactos, não só nas áreas das ciências, mas incluindo também o que faz referência ao viver em sociedade. Aí um exemplo que é muito importante entender isso e faz referência a essa afirmação do Edgar Morin é a questão das armas atômicas. Elas foram produzidas bastante nas guerras mundiais. Hoje continuam em algumas nações sendo objetos de estudo e de investimento. E aí vemos que são consideradas exemplos de políticas técnicas e que trouxeram a regressão da competência democrática. Por quê? As pessoas deixaram-se levar tanto pelo avanço, pelo técnico, esqueceu do social. Então, é muito comum que esses países invistam em produção de armas atômicas, os que têm condições, mas que não peçam a opinião dos cidadãos da democracia a respeito disso, se concordam ou não com essa construção das armas atômicas, que trazem um perigo muito grande. Então, o Edgar Morin traz nessa parte do seu capítulo o exemplo das armas atômicas como sendo a política técnica que trouxe regressão democrática porque não há opinião pública a respeito do investimento ou não sobre essas armas atômicas. Há apenas o interesse do governante, do governo, em estar preparado para futuras guerras, sem contar aí com a opinião daqueles que compõem o seu país, a sua nação. E aí, após falar sobre a democracia, sobre o que envolve a democracia clássica, a gente entra aqui na questão da democratização do conhecimento. Tá? E aí falamos dos avanços na ciência e a gênese de uma dualidade. A questão do conhecimento é trazida para nós, através desse livro, do Edgar Morin, como sendo algo que sofreu fratura. Com os avanços na ciência, chegamos a uma fragmentação do saber, chegamos a hiperespecializações e chegamos, como vimos nas aulas anteriores, a disjunção e redução. Então, chegamos a separações e diminuições também do saber. Quando falamos de disjunção, não falamos apenas de separar saberes e escolher um em detrimento do outro, mas falamos também de separar quem tem acesso ou não a esse conhecimento, a esses saberes. Então, é necessária a democratização do conhecimento justamente para impedir a fratura social que existe. Então, temos que combater, a educação do futuro precisa combater esta fratura social, que vem justamente de formar
nova classe de expertos e cidadãos, que seriam então conhecimento gerando pessoas muito capazes e cidadãos que seriam os outros, aqueles que não têm tanto acesso ao conhecimento como pessoas que têm essa facilidade, esse contato com as tecnologias. Isso vem justamente da questão do conhecimento não ser democratizado, não ser repassado de uma forma igualitária. Então, é necessário que a educação do futuro veja a questão do conhecimento, trazendo a democratização para combater a fratura social que separa em uma sociedade os cidadãos comuns, que são aqueles que têm um conhecimento comum, de nova classe dos espertos, que seriam os indivíduos que têm um conhecimento maior, porque foram favorecidos pela situação. E aí é importante ensinar a cidadania terrestre. Quando falamos em gênero humano, entendemos sobre ética, entendemos sobre democracia, entendemos sobre cidadania. Cidadania porque cidadãos são aqueles que habitam a cidade. De fato, nossas democracias temos cidadãos, pessoas que têm direito ao voto, pessoas que têm direito ao que está na legislação, que têm direitos e que têm deveres com a sua nação. Então, é importante termos essa ciência e aí entender que existe essa necessidade de ensinar a cidadania terrestre. E a respeito disso, Morin fala que existe um circuito indivíduo e espécie. Então, falamos ali no início do circuito indivíduo, sociedade e espécie, indivíduo, sociedade e aqui indivíduo e espécie. Ele menciona que o autor latino Terêncio, no século II, antes da era cristã, dizia por intermédio de um dos personagens do O Homem, que a si mesmo castiga. Homem sum humani a mi alieno futo, que significa sou homem, nada do que é humano me é estranho. Com isso, com essa afirmativa, Edgar Morin traz a ideia da antropoética, como sendo a ética humana e a necessidade de respeitar a diversidade. Por exemplo, quando Terêncio menciona que é homem e nada do que é humano lhe é estranho, conseguimos entender que ele consegue tolerar, que ele consegue respeitar, ver as diferenças dos outros homens com respeito. Porém, na nossa sociedade atual, vemos que as culturas são desvalorizadas. Então, há uma cultura obscurecida, mantida em alguns dogmas, como eu trouxe aqui nesse segundo tópico, em que muitas culturas, muitas religiões, muitas sociedades tendem a se valorizar e esquecem de olhar o outro, de olhar as outras culturas, os outros costumes como sendo conjunto de crenças importantes e necessárias para a diversidade humana. Então, quando o Edgar Morin fala sobre a antropoética, ele traz para a questão da vivência em sociedade, da cidadania, sendo importante ter então respeito e entender que tudo que é do homem não nos deve ser estranho, mesmo que aquilo seja diferente da minha ideologia. E aí ele traz que o destino terrestre, para vivermos em cidadania, precisamos da solidariedade, que é justamente gerar um fruto de compaixão, de piedade para com os outros. E aí ele fala então da cidadania terrestre como sendo importante ensiná-la, explicando sobre a despolitização e ênfase no técnico econômico, então trazer essa problemática que existe, que é a perca da opinião política devido a esses avanços técnicos econômicos. Então, as pessoas
desviaram o foco para outras áreas e esqueceram da participação na política. Então é importante trazer essa problemática para a discussão. Ensinar a democracia também, envolvendo aí a regeneração democrática, tentar resgatar o máximo possível dos valores do que faz uma democracia ser de fato democracia, e recuperar o civismo, recuperar a participação do povo na cidadania, justamente para dar ênfase, para fazer referência ao que de fato se chama democracia, essa parte democrática, que é justamente a participação do povo nas decisões políticas. E aí ele traz, nas páginas finais, a questão da humanidade como destino planetário. Precisamos entender a comunidade planetária, ou seja, o todo que estamos inseridos, o meio. Precisamos entender a antropoética, a ética humana e como seria a ética humana de forma correta, como agiríamos de acordo com a ética humana, uns com os outros, com a sociedade, conosco mesmos, e entender o circuito indivíduo-espécie, que é justamente essa questão mais voltada para a relação indivíduo com indivíduo. Então perceba que a humanidade como destino planetário envolve o conhecimento da relação do homem com o planeta, ou seja, o meio que ele está inserido, do homem consigo mesmo e do homem com outro homem. Então é importante frisar isso, entender isso, sendo necessário como requisito para a compreensão do gênero humano. E aí a humanidade é uma questão biológica, assim como é ética. O Edgar Morin deixa claro isso. A humanidade pode estar associada à questão de natureza humana, assim como ética, no que se refere a uma forma que me conduz a lidar com o outro, a me relacionar com o outro. Então a humanidade tem essa parte aí, ética também, essa parte voltada à conduta. A consciência sobre a humanidade, então ter essa ciência sobre a vida, sobre a humanidade na questão biológica, então sobre a natureza humana, bem como sobre a humanidade na questão ética, na questão de desenvolver um sentimento de solidariedade com o outro. Então, com isso, Edgar Morin afirma que podemos, porém, explicitar nossas finalidades. A busca da humanização na humanização, acesso à cidadania terrena, por uma comunidade planetária organizada, da verdadeira organização das Nações Unidas. Então, trazendo todas essas informações, todos esses conhecimentos, ele termina o seu livro deixando a interrogação, onde ele refere à ideia de que a busca pela humanização, pelo acesso à cidadania, e aí ele expõe a questão da ética, questão da democracia, de uma organização da comunidade planetária, e aí ele questiona, não é isso? Essa verdadeira organização das Nações Unidas? Manter a cidadania de fato, trazer um processo de humanização à humanização, trazer esses bons frutos para a humanidade? Então é justamente uma forma de colocar o leitor para continuar refletindo além daquela leitura. Ele conclui o livro com esse questionamento e nos dá um impulso para continuarmos pensando a respeito do que trabalhamos ao longo dos 7 capítulos. Aí eu trouxe também as minhas referências aqui da nossa aula. A primeira para dar um suporte aí sobre a Revolução Francesa, que mencionamos brevemente. A segunda, que é o Dicionário Aurélio, que todas as aulas nós trazemos aqui com alguns significados. Terceira, que é um material de Edgar Morin, que eu já mencionei nas aulas anteriores, e é muito importante porque ele fala especificamente da era planetária. E a última referência, que é este mesmo livro, o livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é justamente a obra que estamos trabalhando. Então foi essa a nossa 7ª aula. Eu agradeço a todos vocês e nos vemos na próxima aula, nossa 8ª, última aula e momento de revisão.
Então, até lá e uma boa tarde para vocês.